Hoje nós vamos falar sobre texto narrativo. Para entender bem esse assunto, nós vamos passar pelo tipo e o gênero textual, explorar um pouco da estrutura e dos elementos da narrativa e lá no final do vídeo eu vou sugerir algumas atividades para ensinar esse tipo de texto, ok? Antes de começar, eu quero convidar você, professor, a aprimorar a sua prática pedagógica e aprender a fazer o melhor plano de aula do planeta, clicando aqui no curso de BNCC que está na descrição do vídeo. Lá você tem um planner do professor para fazer exatamente do jeito que você aprendeu os planos de aula, tem grupo exclusivo para eu tirar suas dúvidas pessoalmente e muito conteúdo bacana. Bom, agora vamos ao texto narrativo. Primeiro, texto narrativo é um tipo textual. Então, texto narrativo é um tipo textual. Nós temos 5 tipos textuais. Nós temos o texto narrativo, o texto descritivo, o dissertativo, que as pessoas também chamam de argumentativo, né? Onde a gente apresenta argumentos. Nós temos o injuntivo, que é o das instruções, né? O injuntivo é aquele das instruções. E nós temos também o expositivo. Então, texto narrativo é um tipo textual. O que é um texto narrativo, Ludmila? Texto narrativo é um texto que conta uma história. Então, contou uma história, ele narra uma história. Por isso que ele é narrativo. Os gêneros textuais são muitos, diversos, inumeráveis. Eu não saberia falar todos para vocês. E dentro do tipo narrativo, nós temos vários gêneros textuais. Importante a gente perceber também que o texto narrativo, ele conta uma história que pode ser real ou fictícia. Então, nós temos gêneros textuais que se encaixam numa narrativa real. A biografia, ela conta a história de alguém e tem que ser real, senão não é biografia. A notícia conta um fato, conta algo que aconteceu, conta uma história e tem que ser real, senão não é notícia. Um relato de uma viagem, por exemplo, ou de algum trabalho, ou de algo que você tenha feito, né? Um relato pessoal, ele também pode ser real e é narrativo. Então, esses são alguns gêneros que são narrativos, né? São do tipo narrativo e que são reais. E dos fictícios, nós temos as lendas, as fábulas, os contos de fadas, né? A gente tem a crônica que pode ser real ou fictícia, todos eles podem, né, mudar aí de um lugar para o outro, mas aqui são alguns exemplos. Então é importante você se lembrar disso. Tipo textual só existem 5 e o texto narrativo é um tipo textual. E gêneros textuais existem diversos e alguns gêneros textuais se encaixam aí melhor, né, no texto narrativo. Bom, o texto narrativo, ele tem uma estrutura própria do texto narrativo. Então, qual que é essa estrutura? Lá na receita, a receita é um texto do tipo injuntivo, tá? Mas é só para te dar um exemplo aqui. A receita é um texto do tipo injuntivo. Ela é uma instrução de como é que você realiza ali os procedimentos para fazer um prato, certo? A receita tem uma estrutura. Ela vai ter um título, ela vai ter ingredientes e modo de preparo. E os textos narrativos, eles também têm uma estrutura. Eles têm uma apresentação, um desenvolvimento e uma conclusão. Ou um desfecho. É melhor dizer desfecho. A conclusão pode até não existir em alguns textos. Então, uma apresentação, um desenvolvimento e um desfecho. Antigamente, as pessoas falavam com as crianças assim: texto tem que ter começo, meio e fim. A história tem que ter começo, meio e fim. Só que começo, meio e fim é muito vago. Quando você diz apresentação, desenvolvimento e desfecho, é mais fácil para a criança compreender
A apresentação é o comecinho da história, onde eu vou apresentar as personagens, dizer onde elas estão, o que é que está acontecendo. Desenvolvimento é o que vai acontecer durante a história. E o desfecho é como que aquilo tudo se resolveu. Então, apresentação, desenvolvimento e desfecho. Esse desfecho pode gerar uma conclusão também, né? Alguém pode concluir algo daquele desfecho, como nas fábulas, por exemplo, em que você tem ali uma moral da história, que é uma conclusão que você tira do desfecho que a história teve, tá? Bom, e os elementos da narrativa? Quais são os elementos da narrativa? As narrativas têm um tempo em que elas acontecem, um lugar onde elas acontecem, elas possuem personagens, um conflito gerador ou um problema. Isso aqui às vezes é difícil para a criança, mas se você conduzir direitinho, ela vai entender. A história para acontecer precisa ter um problema. Veja, por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho. Se a gente tirar o problema, era uma vez uma linda menina que usava um capuz vermelho. A mamãe mandou ela levar um doce para a vovó, ela foi e voltou. Não tem história. Agora, na história real, a mamãe diz para ela para não passar pela floresta. E ela teimosa passa. E aí ela corre um perigo, ela encontra um lobo. É por isso que tem história. Lá na história da Bela Adormecida, se a gente tirar o problema, olha só. O rei e a rainha queriam muito ter uma filha, tiveram uma filha, colocaram o nome de Aurora, fizeram o batizado acabou. Só que na história da Bela Adormecida tem um problema, eles deixaram de convidar uma fada do reino, ela ficou com ciúmes e amaldiçoou a criança e tal. Então, na história da Cinderela, a gente tem um conflito, a gente tem a inveja da madrasta. Então, a gente precisa ter um conflito gerador, né? Existe um lugar, um tempo, existem personagens e esses personagens têm um problema que eles precisam resolver. O desenvolvimento são esses personagens tentando resolver os seus problemas e o desfecho é como que isso foi resolvido. É muito importante que a gente perceba, que a gente entenda tudo isso para que a gente tenha um domínio maior do texto narrativo. Quais que são as sugestões de atividade que eu posso, né, sugerir para você, que eu faço com as minhas turmas e que funcionam bem? A fábrica de narrativas. Você pode levar para suas crianças fichas de cores diferentes. Então, numa caixinha, você coloca todas as fichas verdes, com possíveis personagens para uma história. Então, um príncipe, uma princesa, um animal, um pirata, um estudante comum, uma criança feliz, alguém agitado, uma pessoa perdida, personagens. Aí você fez ali verde, colocou dentro da caixinha verde. Aí você vai fazer uma caixinha com lugares possíveis, com tempos possíveis, antigamente, no futuro, né, no final de semana, nas férias. Então, você vai fazer com lugares, o oceano, o céu, determinados países, determinadas cidades, né? Você vai fazer conflitos, de repente aconteceu, né? Aí você vai colocar ali problemas possíveis, começou a chover, descobriu que tinha esquecido alguma coisa, coloca ali conflitos e deixe que as crianças selecionem. Você pode fazer de duas formas, você pode fazer na sorte, a criança tira um ali da caixinha e tem que montar a sua narrativa, a sua história, e aí é lógico que o desfecho tem que ser inventado por ela, né? Ou você pode deixá-las escolher, selecionar, né? Procure coisas que podem ficar engraçadas e tudo mais, que pode ser interessante, elas vão gostar e vão aprender bastante. Você pode também construir essas fichas com as crianças. Você tem uma caixa de revista velha na sua sala? Dá a revista para as crianças e fala, gente, no papel verde nós vamos colar personagens. Quem? Papel verde é quem? E aí achou bicho, achou gente, vamos colar no papel verde.
No papel azul nós vamos colar lugares. O tempo acho que vai ser complicado de achar na revista, mas se achar também pode. E aí você pode construir essas caixinhas com as crianças para depois fazer. Isso aí depende do seu tempo também. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é a tabela do conto de fada. Então, a gente faz uma tabela grande no cartaz ou no papel mesmo para colar no caderno, se for o seu objetivo. E aí você coloca, você deixa ilustrações disponíveis, ou as crianças preenchem desenhando e escrevendo. Dentro de um conto de fadas, quais são personagens, lugar, o tempo, o problema, o desfecho, né? Então, e as crianças podem fazer isso ilustrando, fica muito gostoso de fazer. Para treinar essa localização dos elementos com as crianças e quando elas forem escrever, elas conseguirem fazer, né, de forma mais eficiente. Outra coisa, para fazer recontos, né, reescritas, existem habilidades do BNCC, lá no 3º ano, por exemplo, que propõe a reescrita. Em vez de sempre ler para a criança para que ela depois reescreva, você pode fazer isso, é lógico, mas você pode, por exemplo, fazer um festival de piadas. Todo mundo conta piada e no final você vai escrever aquela piada que você gostou. Ou então, um piquenique fabuloso, um piquenique, a gente senta ali com uma toalha e cada um vai contar uma fábula. Isso tudo, pessoal, tem que ser pedido para casa, né? Pesquise na sua casa, prepare para você poder contar aqui, não é que a criança vai inventar, não. E aí ela contou e depois quando a gente voltar para a sala, agora nós vamos escolher uma das fábulas que a gente escolheu e vamos escrever, né? Então, isso é interessante também. A decomposição e a mistura de textos, né? A gente estudar textos, podem ser fábulas, podem ser lendas, podem ser contos de fadas. Eu sugiro que você fique dentro de um desses gêneros. Então, vamos supor, eu fiz ali, né? Eu estudei com as minhas crianças as fábulas. Agora nós vamos decompor as fábulas. Quem são os personagens, quais são os problemas, etc. Depois nós vamos trocar. E se... Sabe a história do ratinho e do leão? Que o ratinho vai lá e rói a corda e solta o leão? E se o ratinho fosse parar lá na história da cigarra e da formiga? E aí você vai propor produções de texto muito interessantes para suas crianças. E nos contos de fadas, né? E se a madrasta da Aurora conhecesse a madrasta da... Qual que é a outra, gente? A Aurora é adormecida. Da Cinderela. E se essas madrastas ficassem amigas? Então, ou se não, você muda o lugar, você muda o tempo, tá? Isso é interessante também. É uma proposição que vai estimular suas crianças a escreverem e se atentarem para os instrumentos da narrativa. Se você fizer alguma dessas atividades, tiver um resultado legal, me conta. E eu espero ter ajudado vocês. O link do curso de BNCC tá na descrição do vídeo. Lá no curso nós temos uma oficina de leitura sobre texto e narrativa, elementos da narrativa prontinha para ser aplicada. Se você já está no curso ou se você quer entrar no curso, é só ir lá na parte das oficinas de leitura que ela tá lá prontinha para você. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!